Olá pessoal, espero que estejam todos bem. A videoaula de hoje, ela vai ainda trabalhar alguns conceitos de concentração, mas em cima de um conceito novo sobre soluções, que é o de diluição, tá certo? Nós vamos trabalhar isso quantitativamente, ou seja, com os mesmos cálculos de concentração usados antes e mais algumas concepções sobre o conceito de diluição. Beleza? Então, materiais na mão e vamos embora. Pessoal, para começar, o que é diluição de soluções? A diluição, ela se baseia no seguinte princípio: aumento da quantidade de solvente. Tá? Entendendo que concentração é a relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente, tá? Se a gente aumentar a quantidade de solvente de uma determinada solução, por consequência, nós vamos diminuir a concentração daquele soluto na solução. Lembrando que a quantidade de soluto não se altera. Assim como a gente ter um copo com leite achocolatado, tá? Se a bebida está muito concentrada, está muito doce, por exemplo, tem muito achocolatado, o que você faz? Você adiciona mais leite, tá? Você adiciona mais solvente. Qual que é a ideia? A ideia é que se você aumentar a quantidade de solvente, você diminui a concentração, mas você não mexeu na quantidade de soluto que você já tinha colocado lá. Ele ainda está lá, você só colocou mais solvente. Legal? Então, essa é a ideia da concentração, da diluição. Tá? Como ela mexe com a concentração. Vamos para uma simulação agora que vai tornar isso um pouquinho mais claro. Olha só, gente. Essa simulação ela é similar àquela outra que nós fizemos na outra videoaula. Tá? Aqui nós temos um sal qualquer, tá? Nesse caso é o permanganato de potássio. Ele é um sal de coloração roxo intenso, certo? Nós temos aqui um recipiente com meio litro de água, certo? Com nada de sal adicionado ainda. E um medidor de concentração, tá? O que nós vamos fazer? Verificar como que funciona a diluição, certo? Vamos lá. Então, por enquanto, a concentração desse sal na água é zero, tá? Aqui está sendo medido em mol por litro. Legal? Bom, se a gente pegar esse sal e adicionar um pouquinho só na água, você já vai ver que a coloração vai mudar, né? Tá aqui, o medidor de concentração, ele aponta um valor da concentração, certo? Legal. Agora, qual que é a ideia então da diluição? Nós temos uma solução aqui, temos uma dada quantidade de soluto adicionado e temos uma quantidade de solvente na solução. Se nós adicionarmos mais solvente, o que vai acontecer? A gente vai, por consequência, olha lá, diminuir a concentração, tá certo? A concentração foi de 0,350 para 0,175. Ela caiu para metade, né? Então, qual é a ideia? A adição de solvente aumenta a quantidade de solução, ou seja, você adicionando mais solvente, você tem um volume maior da sua solução final, tá certo? Então, qual é a ideia? Aqui o soluto ele se manteve na mesma quantidade, tá? Ele se manteve porque você não eliminou soluto e você não adicionou mais soluto, só adicionou solvente, tá certo? Você manteve a mesma quantidade de soluto. Legal? Visto como que funciona a diluição de forma um pouquinho mais prática, bom, vamos para a parte mais quantitativa, a parte mais numérica, tá certo? Então nós vimos que aumentando a quantidade de solvente, você diminui a sua concentração, a concentração da sua solução, e mantendo a quantidade de soluto sem se alterar, tá bom? Esse é o princípio da diluição, certo? Onde isso pode acontecer? Gente, com o aquecimento global, ocorre por consequência um fenômeno do degelo, tá certo? Qual é a ideia? Você transforma o gelo em água. A água normalmente ela é solvente quando a gente trata da fase líquida, né? Então, se a gente entender que a concentração de sais na água líquida, antes do degelo é de 5%, tá? Ou seja, a gente pode entender como sendo 5 gramas de sal para cada 100 mililitros de água do mar.
Beleza? Então essa é a concentração inicial antes do degelo, certo? Em média, tá, gente? Isso pode variar de região para região. Porém, esse 5%, então nós vamos entender aqui, ó, 5% de 5 gramas de sal para 100 ml de solução, tá? A solução é a água do mar, beleza? Então a concentração inicial, a gente pode fazer um cálculo rápido aqui e obter 5 gramas dividido por 100 ml vai dar 0,05 gramas por ml. Beleza? Tá lá. Essa é a concentração antes do degelo, certo? E depois do degelo, o que acontece com o degelo? O gelo, ele acaba virando água líquida, então é como se você aumentasse a quantidade de água na água do mar, na solução água do mar. Se você aumenta a quantidade de água, você está, de certa forma, colocando mais solvente, né? Está aparecendo mais solvente naquela solução enorme que é o mar. Ou seja, se você tem mais solvente, se você aumenta a quantidade de solvente, você está diluindo. Ou seja, você está diminuindo a concentração. Vamos observar isso em termos numéricos. Olha lá, depois do degelo, o volume do mar ele aumenta em cerca de 10%. Claro, não é tudo isso, tá, gente? Isso depende também de vários períodos do ano. Mas vamos lá. Supondo que o volume aumenta em 10%, ou seja, ele passa dos 100 ml para 110 ml. Tá? Logo, a concentração de sal passa a ser quanto? Vamos lá. Então, passa a ser 5 gramas de sal, por quê? A quantidade de sal não mudou. Ninguém colocou mais sal na água do mar, tá? Mas o volume de água do mar já mudou. Ele aumentou de 100 para 110 ml, tá certo? Então, você aumentou a quantidade de solvente, portanto, o volume da solução também. Certo? Fazendo um cálculo rápido de concentração aí, com base nesse volume, a gente obtém os mesmos 5 gramas de sal que tem, dividido pelo volume total de solução, que é 110 ml, isso vai dar, olha só, uma concentração menor do que a gente tinha antes. Certo, gente? Então a concentração diminuiu, ou seja, houve diluição da água do mar. Certo, gente? A gente observa aqui por meio de um cálculo rápido. Embora eu vou mostrar para vocês uma formulinha muito prática para a gente resolver situações que envolvam diluição. Legal? Então vamos lá. Portanto, o conceito de diluição ele é um processo em que se adiciona água ou o solvente, né, que você tiver, de modo a diluir, ou seja, diminuir a concentração. Tá certo? Você varia o volume do solvente, mas mantém a quantidade de soluto constante. Beleza? Então tá bom. Agora, na prática, como funciona num laboratório? Né? Se a gente quiser diluir uma solução, por exemplo, a solução A ela tem uma concentração de um soluto qualquer de 10%. Tá? Quero diluir. Legal, você pega numa pipeta, né, um aparelhinho de laboratório das vidrarias, uma quantidade dessa solução inicial e você adiciona num recipiente. Tá? Você pegou aqui, por exemplo, no caso do material de vocês, uma alíquota, uma quantidadezinha de 1 mililitro e colocou num balãozinho que cabe 100 mililitros. Se você já preencheu ele com 1 mililitro, ainda dá para colocar quanto? 99 mililitros ali, de qualquer coisa, certo? Como a gente vai fazer uma diluição, nós vamos adicionar o quê? Solvente, tá? Nesse caso, água, certo? E nós vamos completar os 100 ml com 99 ml de água. Tinha 1 ml da sua solução inicial lá dentro, completou com mais 99 ml de água, certo? Então você adicionou mais solvente. Resultado, você diluiu a solução, tá certo? Só que da concentração inicial, percebe? Ele é só uma parte de um todo de 100 partes no final. Ou seja, isso quer dizer que você diluiu a sua solução em 100 vezes. Significa que essa solução B que você criou, essa solução nova, ela é 100 vezes mais diluída do que a sua solução A inicial. Tá certo? Você pegou uma pequena parte dessa solução inicial e completou com mais 99 partes de solvente. Ou seja, ela é 100 vezes menos concentrada, 100 vezes mais diluída que a solução A. Beleza? Tá lá, concentração de 0,1%. Tranquilo, gente? Então, essa é a ideia. As concentrações inicial e final, a inicial sempre vai ser maior que a final, numa diluição. Tranquilo? Vamos embora.
Aqui, mais um exemplo. A gente nota que quanto mais concentrada uma solução é, mais intensa é a coloração, né? E o permanganato de potássio que nós usamos ali na simulação é um sal roxo de coloração intensa. Tá? Significa que aqui nós temos um tubo mais concentrado e cada vez com soluções mais diluídas até o menos concentrado, né? Beleza? Então agora vamos praticar um pouquinho. Ali na página 98 do livro didático de vocês, tem uma questão do vestibular da Unesp, de uma prova de 2013. Ela diz o seguinte: um químico, ao desenvolver um perfume, decidiu incluir entre os componentes um aroma de frutas com concentração máxima de 10 elevado a menos 4 mol por litro. Ele dispõe de um frasco da substância aromatizante em solução hidroalcoólica, com concentração de 0,01 mol por litro. Para a preparação de uma amostra de meio litro do novo perfume, contendo o aroma de frutas, na concentração desejada, o volume da solução hidroalcoólica que o químico deverá utilizar será igual a... Gente, vamos tentar entender esse enunciado parte por parte, tá bom? O químico quer fazer um perfume. Ele tem uma solução concentrada e ele quer diluir, ele quer preparar meio litro do perfume a partir dessa solução concentrada. Legal? Então vamos lá. Ele tem essa concentração, tá? Que é a concentração máxima que ele quer para o perfume dele. Se tiver uma concentração maior do aroma, vai ficar um aroma muito forte, está enjoado. Tá? Um perfumista tem esse cuidado. Então essa é a concentração máxima que ele vai ter no perfume dele, daquela substância aromatizante. Beleza? Tá. O que mais? Diz aí, solução hidroalcoólica. Gente, isso aqui não vai ter muita importância, mas apenas para esclarecer, solução hidroalcoólica significa que é uma mistura, os solventes são dois, água e álcool. Tá? É uma mistura de água com álcool. Beleza? Tá? Os perfumes são assim. Tá bom, a gente sabe que isso é o solvente. Beleza, agora vamos para frente. Ele quer, aliás, ele tem uma solução com essa concentração aqui. Tá? Essa é a concentração da solução que ele já tem, a solução concentrada. Né? É essa que ele vai pegar uma alíquota e diluir. Beleza? Então vamos lá. Próxima informação, ele quer preparar esse volume, olha lá, meio litro de perfume. Ou seja, meio litro da solução final. É isso que ele vai preparar. Tá bom? Então essas são as informações que a gente retira do enunciado. Deixa elas anotadas aí de lado porque a gente vai utilizar. Tá? Agora, vamos lá. Nós temos o quê? As concentrações inicial, da solução inicial, e final. Certo? Inicial e final por quê? Antes de diluir, depois de diluir. Certo? São as concentrações da solução. Agora eu quero mostrar para vocês aquela formulinha muito prática sobre a qual eu falei. Gente, essa formulinha prática ela tem por finalidade, obviamente, facilitar a nossa vida na prática dos exercícios, tá certo? Então vamos embora. Essa formulinha ela é baseada na fórmula da concentração. Tá, gente? Não se preocupa com isso daqui, porque normalmente o volume de solução ele é o mesmo volume que o próprio solvente. Tá? Então não se preocupem com essa informação agora. Vamos lá. Quantidade de soluto dividido por quantidade de solução, certo? Se a gente fizer um cálculo aqui, vamos isolar a quantidade de soluto e o que acontece? A quantidade de soluto passa a ser concentração vezes a quantidade de solvente, certo? Ou seja, a quantidade de soluto é a concentração da solução vezes o volume. A quantidade de solvente nós chamamos de volume da solução, certo? Beleza? Se a gente não mudou a quantidade de soluto, percebe que a quantidade de soluto antes da diluição deve ser a mesma quantidade de soluto após a diluição. Lembra? Não tiramos soluto, apenas adicionamos solvente numa diluição. Esse é o princípio, tá bom? Agora vamos lá. O que é concentração vezes quantidade de solvente ou de solução? É nada menos do que concentração vezes o volume. Certo? O que é quantidade de solvente ou de solução? Volume do solvente ou da solução. Tá? Então aqui é concentração vezes volume. Vamos parar para pensar. Quantidade de soluto antes da diluição é a quantidade de soluto depois da diluição. Quantidade de soluto é o quê? Concentração vezes volume. Tá? Então, antes da diluição, a quantidade de soluto é
concentração vezes volume antes da diluição, e depois concentração vezes volume depois da diluição. E essa é a formulinha a que nós chegamos. Tá? Vocês não vão precisar mostrar nas questões que vocês resolvem esse passo a passo. Eu já mostro aqui o que vocês vão fazer. Usar a formulinha. Tá? Pode colocar C1V1 igual a C2V2. Tá certo? Sem problema. Mas aqui é a concentração da solução antes de diluir, o volume dela antes de diluir, concentração depois de diluir, volume depois de diluir. Tranquilo, gente? Vamos fazer uso dessa equação agora. Tá? Vamos ver as informações então que nós coletamos. Primeiro, a concentração antes de diluir. Tá lá. É a solução que o químico tem, aquela solução concentrada que ele tem. Tá? Ele vai diluir essa solução. Beleza? Olha lá, a concentração depois da solução. Está ali. É a concentração máxima que ele quer, certo? A que ele quer chegar fazendo a diluição da primeira solução. Beleza? Então nós temos já dois valores aí para jogar na equação. O volume depois de diluir, ele quer preparar meio litro, não quer? Então, ele quer preparar meio litro do perfume pronto, já diluído. Então esse é o volume final, tá? Depois de diluir. Beleza, só o que falta? O volume antes de diluir. Tá? E é o que a questão está pedindo da gente. Qual é o volume que ele vai usar da solução concentrada, certo? Para poder diluir e chegar nas características finais da solução que ele quer obter. Beleza? Vamos lá, vamos jogar os valores e ver o que acontece. Tá lá. Jogando os valores que nós temos aqui, todos eles, chegamos aqui à concentração inicial. Volume inicial é o que nós queremos determinar. Concentração final e o volume final da solução. Tá, fazendo aquela operação algébrica simples, né? Isso que vamos isolar a nossa incógnita, isso que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Isso vezes isso, dividido por isso, chegamos então no valor em que o volume antes da diluição, o volume que ele vai usar da solução concentrada dele é 0,005 litros, ou seja, 5 mililitros. Tá bom? Eu não coloquei aqui, mas esse volume é 5 mililitros. Lembrando que aqui o volume que nós jogamos, esse 0,5, está em litros. Então, esse valor aqui, esse outro volume, vai sair em litros também. Tá bom? Beleza? Então saiu em litros, mas isso aqui é 5 mililitros. Certo, gente? Esse é então o volume que ele deve usar da solução inicial. Ele pega esse volume, coloca num outro recipiente, adiciona mais solvente e aí ele completa até chegar no meio litro. É o volume final. Misturou, fez o perfume dele. Olha como é fácil fazer perfume. Vamos fazer em casa e vender, né, gente? Beleza, então, gente? Esse é o cálculo. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, volta o vídeo e na aula de hoje a gente vai tirar as dúvidas todas de vocês. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Bom estudo a todos. Refaçam os exercícios e que a força esteja com vocês, galera. Muito obrigado. Um abração para todos.